Oi gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é um comentário ao meu debate com o David Ribeiro, o ateu que eu postei aqui na última quarta-feira. Um dos debates mais legais, assim, que eu mais adorei participar. Se você não assistiu, corre lá assistir o debate antes mesmo de assistir esse vídeo, depois você pode voltar e ver esse vídeo. Mas aqui eu não costumo comentar debates meus onde não sobrou pedra sobre pedra, mas como nesse caso aqui em especial, o meu oponente, ele fez questão de logo depois do debate, foi lá correr, chorar na aba dos comentários lá do canal dele, depois pegou aquele mesmo textão e começou a copiar e colar um monte de comentários do próprio debate, né, no canal do Jadson, né, tá chorando até agora. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui só comentando os comentários dele, basicamente, né, porque eu acho que no debate em si não tem nada para comentar, todo mundo viu a vergonha que ele passou, mas como ele tá chorando até agora, então eu acho que eu devo essa resposta, e aí pra mim tá acabado, eu não vou ficar perdurando essa discussão, não tenho nada a ganhar com isso. Então vamos ver o texto que ele está repostando aí em todo lugar, né? Ele diz o seguinte: melhores argumentos do David, vamos ver os melhores argumentos dele, né? Ilustração de alternativas distintas, mais aprazíveis aos olhos de leitores antigos e contemporâneos da Bíblia para solucionar o problema envolvendo os amalequitas e outros povos que se engajaram com comportamentos moralmente problemáticos. Isso aqui é um argumento que ele fala que eu não rebati o debate, mas eu rebati sim, qualquer um que viu o debate percebeu que basicamente o argumento dele aqui, eu tô rindo aqui porque é um argumento extremamente bobo, na verdade, né? Parece que é uma... Sabe aqueles típicos questionamentos de criança que faz escolinha dominical, né? Sei lá, com 10 anos, 8 anos, sei lá, né? Faz pro professor da escolinha dominical. É basicamente esse livro de questionamento, né? Aqui ele está dizendo o seguinte: como é que Deus pode ter mandado matar os amalequitas e os cananeus, etc., esses povos aí, né? Se ele poderia simplesmente fazer, ele literalmente citou isso como analogia, né? O estalos, né? Não falou do Thanos, mas é claramente que ele estava pensando, né? Estalar os dedos e pá, pegar a manopla do infinito dele e pronto, evaporar todos os amalequitas, todos os cananeus, os amorreus e tudo mais, né? Por que Deus não fez isso? É o que o David questiona, né? Aí eu mostrei no próprio debate que mesmo se Deus tivesse feito isso, não ia adiantar nada, porque ele ia acreditar do mesmo jeito, né? Tem um texto na Bíblia onde Deus faz exatamente isso com o exército assírio do rei Senaqueribe, lá na época do rei Ezequias, e o David obviamente não acredita nisso. Ele também não acredita no dilúvio, ele também não acredita nas 10 pragas do Egito, ele não acredita nem do Sodoma e Gomorra. Todas as vezes que Deus mata os ímpios assim, dessa forma milagrosa, assim, com estalar de dedos, né? Ele não acredita. Então, que diferença faz se dessa ocasião Deus mandou fazer guerra contra eles, né? É um argumento hipócrita dele, né, na verdade. E aí, um dos argumentos que ele deu várias vezes no debate para dizer que seria mais aprazível que Deus eliminasse os cananeus com o estalar de dedos da manopla do Thanos, é que por Deus ter mandado os israelitas fazerem guerra contra os cananeus, significa que ele estaria tornando os israelitas mais violentos, mais maus, né? E isso corromperia o coração dos israelitas, né? Então por isso era melhor que Deus eliminasse eles de uma forma mágica, né? Bem por aí. Só que é aquela coisa, em primeiro lugar, os israelitas eles teriam que fazer guerra naturalmente, independentemente de Deus mandar ou não, porque era a realidade daquela época. No mundo de hoje ainda tem guerras, né? Mas é a Ucrânia, é na Rússia, é em Israel, é na faixa de Gaza, mas você não tem guerra assim em todos os países do mundo, ou na maioria deles, né? Você tem um tempo que é muito mais de paz na maior parte do mundo do que de guerra. No mundo antigo não era assim, eles viviam quebrando pau entre si o tempo inteiro, né? Você pega qualquer livro de história antiga, você vê que essa era a realidade do povo da época. Então não faz nenhuma diferença Deus ter exterminado eles com estalar de dedos ou mandar os israelitas fazer guerra, porque querendo ou não, mais cedo ou mais tarde ia ter esse confronto. Eles não tinham como escapar da guerra. A guerra no mundo antigo era uma realidade, era algo natural para eles. Eles tinham que conviver com isso. Inclusive a Bíblia diz que quando eles foram libertos do Egito, Deus impediu que eles fossem pela passagem mais rápida para Canaã, justamente porque ele não queria que os israelitas vissem a guerra e tivessem medo e voltassem para o Egito, né? Ou seja, no momento inicial, Deus realmente quis evitar que os israelitas tivessem guerra, porque os israelitas poderiam ficar com medo. Mas, obviamente, a intenção de Deus não é tratar Israel como se fosse uma criancinha permanentemente, né? Ah, tadinho dele, ele não pode ver uma guerra, então sempre quando alguém for atacar ele, ou quando ele for atacar alguém, eu vou fazer que o exército inimigo evapore num estalar de dedos, né? Não existe esse tipo de coisa na Bíblia, né? Inclusive Deus, a Bíblia, age muito mais de formas naturais do que de formas sobrenaturais, né? Ele atua através de seres humanos e não de forma unilateral, por assim dizer. Então não dá para esperar que Deus fosse tratar
Israel como se fosse uma criancinha permanentemente. A guerra era uma realidade no mundo antigo, Israel tinha que entender isso naturalmente ia acontecer mais cedo ou mais tarde, e Deus estava mostrando para eles quais guerras eles teriam que lutar, quais as razões moralmente justificáveis e corretas para entrar nessas guerras ou para não entrar nessas guerras e como que eles deviam agir no meio dessas batalhas. Ou seja, Deus estava mostrando para os israelitas a forma certa de fazer a guerra. Então é aquilo que eu falei no debate, né? Se a guerra fosse errada por si só, em si mesma, então nem os próprios aliados poderiam declarar guerra ao eixo, aos nazistas, né? Deveriam deixar Hitler dominar o mundo, né? Parece que é isso que ele deseja, né? Aparentemente. Agora, se a guerra realmente, em alguns cenários, ela é de fato necessária, então faz todo sentido Deus legitimar essa guerra em circunstâncias que são justificáveis. Eu mostrei para ele, diferente daquilo que ele estava presumindo no começo, eu mostrei para ele como os cananeus realmente eram ímpios, eram os mais imorais do mundo antigo. E aí Deus realmente teve razões morais que justificavam uma guerra contra eles. Era uma guerra justa, né? Não era apenas uma questão de guerra santa, vamos invadir o território deles, porque a gente que manda no pedaço, não. Era uma razão moralmente justificável. A gente está falando de povos que matavam as próprias crianças deles, né? Então, nesse contexto, a gente está falando de uma guerra que é moralmente justificável. Então, se Deus toda vez que Israel tivesse uma guerra, Deus fizesse a estratégia do David, instalasse seus dedos e acabou a guerra, o exército inimigo foi evaporado, o que ele estaria ensinando para eles? O que Deus estaria ensinando para a gente mesmo? Né? Provavelmente que não é para a gente fazer guerra nunca, fica esperando tranquilo, espera aí sentado, que sempre que algum exército inimigo atacar alguém, o exército vai evaporar, se não evaporar, dane-se, deixa os civis inocentes morrerem, serem exterminados, né? Como eu falei, deixa os nazistas dominarem o mundo, né? Essa é a mentalidade que o David parece que está querendo defender aqui, né? Agora, o que Deus estava ensinando é que existem guerras que são moralmente justificáveis de entrar nessas guerras. Deus não quer que a gente tenha uma atitude passiva em relação às guerras. Se, claro, não significa que a gente vai ter que entrar em guerras contra pessoas justas, contra pessoas que não fizeram nada por merecer isso, né? Agora, existem guerras que são legítimas, isso aí que existe, ele gosta de dar uma de filósofo, né? Ele sabe que existe uma filosofia da guerra, que nem toda guerra é moralmente injustificável. Agora, quando Deus manda fazer uma guerra, aí ele reclama. Ou seja, ele sabe que nem toda guerra é errada moralmente, ele não retrucou, não rebateu esse argumento em parte do debate, mas depois, só quando Deus manda alguém fazer uma guerra, aí ele reclama, ele chora, ele esperneia, né? Porque só o que não pode Deus mandar fazer uma guerra. Se fosse qualquer outra pessoa mandando fazer guerra numa circunstância justificável moralmente falando, ele não ia estar reclamando, né? Então é aquele 2 pesos, 2 medidas típico dos ateus, né? Bom, vamos ver o que mais que ele escreve aqui. Ponto 2. Ilustração de características do Deus em questão, como fazendo-se assimilar e ou assemelhar aos falsos deuses da região, como recorrência a linguajar hiperbólico, estimulador do conflito e do massacre de povos inimigos. Né? Então aqui, basicamente, olha o nível do argumento. Né? Ele está dizendo aqui que Deus não podia usar hipérbole para a guerra, porque isso daí estaria estimulando o conflito e o massacre dos povos inimigos. Por que ele diz isso? Porque no próprio debate eu mostrei para ele que Deus nunca mandou realmente matar mulheres, crianças, inocentes. Eu mostrei todo o contexto para ele, das citações que ele estava usando, lá, principalmente os textos amalequitas também, de todos os textos envolvendo os cananeus, que aquilo ali nada mais era que uma linguagem hiperbólica, ou seja, eles não iam lá literalmente matar mulheres e crianças. O David, em momento nenhum no debate, refutou isso. Inclusive, ele citou nos slides lá tudo aquilo que eu argumentei, ele passou o tempo inteiro lá só lendo o texto que eu mesmo escrevi. Eu até pensei, louco, ele tá lendo todo o meu texto aí, será que vem aí uma refutação bombástica, tudo aquilo que eu escrevi? Eu tava esperando, né, aquela exegese que ia quebrar minhas pernas, né? Aí quando eu vejo, ele literalmente não refuta nada, ele simplesmente aceita que é uma hipérbole mesmo, e aí argumenta, não, mas mesmo sendo uma hipérbole, Deus é mau, porque mandou eles fazerem guerra, porque isso iria corromper os israelitas, aquela bobagem toda lá, né? Então, basicamente é isso, ele está pegando aqui, ele não está negando que o texto é hiperbólico, ele está dizendo que mesmo sendo hiperbólico, ainda assim está errado Deus se expressar dessa forma, porque ao se expressar dessa forma, as pessoas iriam se tornar maldosas por causa da hipérbole. Ou seja, para você ter uma ideia do nível do argumento aqui, é basicamente o mesmo que dizer que se um aluno falar para o diretor, eu vou matar a aula hoje, tá? O diretor vai te chamar a polícia, assim, o quê? Você vai matar a aula? Não, polícia, por favor, prenda aqui o beliante, né? Tá falando sobre matar. É um argumento extremamente estúpido, porque a questão da hipérbole não tem nada a ver com a ser maldosa, alguma coisa do tipo. A hipérbole era uma realidade no mundo antigo, todos os povos trabalhavam com hipérboles. Aquela coisa, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas escrito por homens em linguagem humana, porque ela devia ser compreensiva às pessoas daquela época. Então
Então alguém poderia dizer, né, que no dia de hoje, né, eu vou matar a aula, e isso poderia estar numa Bíblia, se existisse Bíblia escrita hoje, né? Não teria nenhum problema, porque é a forma que a gente se expressa hoje, né? E outras várias hipérboles semelhantes que a gente poderia utilizar. Agora, se daqui 3.000 anos alguém iria, numa época em que não fosse tão comum esse tipo de hipérbole, ou a hipérbole em si já não tivesse mais existido, e visse os nossos relatos de hoje e falasse, né, hipérboles usando o termo batalha, até outros termos, até, né, sei lá, o tal time massacrou o time adversário no jogo, né, alguém poderia falar, e, nossa, esses caras eram maldosos, violentos, eles estavam estimulando a violência dentro de campo porque falaram sobre massacrar o time adversário, né, estão estimulando a violência, nossa, né, como eles são malvados. É uma retórica completamente imbecil, porque trata a própria hipérbole em si como sendo uma estimuladora do conflito, quando na verdade a hipérbole é simplesmente uma forma comum deles se expressarem e de todos os outros povos se expressarem. E a melhor prova de que essa linguagem hiperbólica não corrompeu os israelitas que ele afirma são as próprias leis de Israel, que eu mostrei na introdução, fiquei 20 minutos lá comparando as leis de Israel da Bíblia, né, com as leis dos povos pagãos ao redor. Ele não refutou porcaria nenhuma, o debate inteiro, ele nem tratou, nem abordou, nem mencionou nenhuma delas. E elas são exatamente aquilo que prova que o argumento dele é falido, é falso, é fraudulento. Porque se realmente os israelitas tivessem sido corrompidos por causa dessa linguagem hiperbólica malvadona que ele diz aí, então realmente as leis de Israel seriam as piores do mundo antigo. Né? Seriam assim, no mínimo, tão ruins quanto as da Síria, as da Babilônia, enfim, as de todos os países lá que eu mostrei. No entanto, a gente vê que era disparado as melhores, né? O maior salto moral, né? A maior revolução moral que eu mostrei lá e olha que eu nem mostrei tudo que eu tinha para mostrar. Metade dos slides eu nem tive tempo ainda de mostrar, né? E, enfim, mas eu mostrei muita coisa ali que mostrava que era o maior salto moral da humanidade até aquele momento. Né? É muito diferente de todas as leis dos povos ao redor. Agora eu pergunto, se realmente os israelitas tivessem sido corrompidos por causa da linguagem hiperbólica que Deus colocou lá na Bíblia, então por que as leis deles eram daquele jeito tão superior moralmente a dos outros povos? Né? Seria uma coisa a se refletir. Em momento nenhum ele lidou com esses meus argumentos na introdução e mesmo assim continuou usando um argumento que, além de ser horrível, né, ele ainda não lida com essa resposta referente à própria lei dos israelitas, que prova que eles não foram corrompidos, né, que nem ele argumenta que foram. Aí ele vai dizer também, ponto 3, problematização da interferência do Paul Copa e do Banzoli ao interpretar o texto de 1 Samuel 15. Isso aqui ele está falando que aquela parte que ele argumentou que as cidades que eles invadiram não eram acampamentos militares, não eram fortificações militares, e aí eu já refutei ele no próprio debate mesmo, mostrei citações do Rodrigo Silva, mostrei evidências de que Jericó e Ai eram de fato, né, fortificações militares. Ele não respondeu nada no debate inteiro, ficou calado, né? E mesmo assim ele continua citando isso aqui como argumento, né? Ou seja, ele está mostrando os argumentos que ele usou no debate que já foram refutados no próprio debate, né? Enfim. Ponto 4. A apresentação das objeções do Wesley Morrison e da estratégia zwinburniana que o Banzoli recorre no texto dele, principalmente a objeção da possibilidade de uma repetição do que ocorreu com os cananeus, só que contemporaneamente. Isso aqui é um argumento que ele deu no debate e que eu refutei no próprio debate. Quando ele perguntou lá, eu vou passar aqui, vou passar o trecho do debate, só para mostrar para vocês como ele citou esse argumento do debate. Eu refutei esse argumento do debate, depois ele ficou pianinho, ele não voltou mais a falar desse argumento do debate, e mesmo assim tem a disfarçatez de usar isso de novo como argumento aqui. Veja essa parte do debate. Imagine o seguinte, né? Já que esse tipo de evento ocorreu no passado, segundo a visão do Banzoli, Deus comandou esse tipo de coisa, foi capaz de comandar esse tipo de coisa, desse modo, para as pessoas daquela época. O que, na visão dele, o impede de achar que, no caso, se uma doença moral, né, se essa doença espiritual, né, tal como o Swinburne coloca, ela fosse se alastrar na nossa contemporaneidade, principalmente com os chamados neo-ateus, né, que eles denominam, os novos ateus, né, como Richard Dawkins, em determinadas regiões, por que no caso seria, no caso ali, Deus não poderia revelar para um determinado pastor, em uma determinada congregação, numa igreja local específica, um comando para que fossem exterminados os neo-ateus que estão infectando moralmente as pessoas da região? Por que isso não seria plausível na nossa contemporaneidade? Por que Deus não poderia emitir esse comando? Eu já vou começar respondendo essa última pergunta que ele fez aqui. Bom, se esses ateus que ele está falando estiverem assassinando criancinhas, que nem os cananeus faziam, eu acho que sim, seria obrigação nossa
fazer uma reação a ele, seja uma guerra, qualquer coisa, né? Então, veja como é que é interessante, né? Ele quer tratar a questão de uma forma completamente anacrônica. Mais uma vez, ele não refutou uma vírgula de tudo aquilo que eu mostrei das maldades dos cananeus, que é uma coisa que não é apenas o relato bíblico, mas está comprovado tanto na história quanto na arqueologia. Ou seja, ele não consegue refutar isso, porque a gente já viu que ele não sabe Bíblia e também não sabe história. Aí ele tenta usar a filosofia para tentar, de forma anacrônica, falar que Deus foi mal ter executado eles. Aí ele faz uma outra analogia aqui que é completamente estúpida, porque é óbvio que a gente não vai ter que matar neo-ateus já de hoje, porque os neo-ateus não fazem as mesmas coisas que os cananeus faziam. É óbvio, uma coisa simples de responder. Enfim, então como vocês viram, ele foi respondido essa parte, ele finge que não foi respondido e volta a usar esse argumento exatamente igual fez com o ponto 3, né? Como se não tivesse sido refutado. Né? Então os dois primeiros argumentos são enormes bobagens e os dois últimos já tinham sido refutados. Os dois primeiros também já tinham sido refutados. Né? Aqui só fiz mais uma amplificação, né, deles. Bom, agora vamos ver aquilo que ele vai falar dos meus argumentos. Né? Olha o que ele vai dizer. Melhores argumentos do Manzoni. Falácia do envenenamento do poço, ao trazer fatos sobre a minha pessoa para tentar me desqualificar enquanto debatedor e tornar as pessoas fechadas a me ouvirem e pensarem sobre os argumentos que apresentei no público-alvo dele. Bom, isso aqui é por causa daquilo que eu mostrei logo no começo da minha introdução, de que ele estava criticando a Bíblia, porque o debate era sobre os textos abomináveis da Bíblia, sem nunca ter lido a Bíblia, né? Eu mostrei lá, ele próprio admitindo isso, né? Que já só tinha lido alguns trechos da Bíblia, mas né, quando alguém perguntou para ele, você leu toda a Bíblia, né, David? Ele falou, não, nada mais longe do que isso, nada mais longe da verdade do que isso. Mas eu li alguns trechos, né? Então, e é essa pessoa que está debatendo sobre os textos abomináveis da Bíblia, alguém que não leu nem sequer o documento que era a base para esse debate, né? Então, a analogia que eu fiz do debate mesmo é como se a gente fosse criticar o livro do Harry Potter sem nunca ter lido o livro, né? Ou, sei lá, vou criticar o filme porque eu vi o trailer do filme, não gostei e vou criticar, né? Então, assim, isso é uma atitude de desonestidade intelectual. Então, como eu denunciei essa atitude desonesta da parte dele, ele começou a ficar bravinho, né? Começou a dar xerique, depois a gente viu no debate, né? Vou comentar sobre isso mais tarde, né? Porque, obviamente, ele não gostou disso. Agora, o que desqualificou ele no debate não foi o fato de eu ter citado o que ele estava discutindo a Bíblia sem ter lido a Bíblia, né? Isso aí é uma vergonha por si só, com certeza, né? Agora, o que fez com que ele fosse desqualificado são os argumentos horríveis, super pobres que ele usou ao longo do debate inteiro, porque se eu tivesse dito isso, né? Eu fiquei uns 10 segundos para dizer isso, ao longo de 20 minutos de introdução, de mais de 2 horas de debate. Se eu tivesse dito isso, mas ao longo do debate ele tivesse massacrado, mostrou inúmeros textos bíblicos que eu fui incapaz de oferecer resposta, né? E provou que mesmo tendo lido a Bíblia menos do que eu, ainda assim ele tinha mais conhecimento e uma exegese mais forte, uma filosofia super apurada em relação a esses textos, assim, nossa, acabou comigo. Aí realmente, né, todo mundo iria aplaudir ele, iria ficar super feliz com o desempenho dele, estaria nem aí com o fato de não ter lido a Bíblia, né? Agora, o que vai desqualificar ele é o fato de ele ter passado vergonha o debate inteiro, não apenas pelos argumentos dele, mas principalmente também pela postura dele, né? Você pode ver que os próprios ateus estão escondendo esse debate aí, né? Nenhum deles está divulgando esse debate, né? Porque viram o que aconteceu, né? Não precisa nem falar nada. Então, o que vai desqualificar é isso. E outra, o que eu falei aqui não é falácia do envenenamento do poço, porque a falácia do envenenamento do poço é quando você está querendo desviar o foco, a atenção da pessoa para algo que não tem nada a ver com o debate, né? Então, por exemplo, se eu tivesse falado que o David Ribeiro é desqualificado para debater sobre o tema da Bíblia, o tema bíblico que a gente está debatendo, porque ele, sei lá, ele trai a mulher dele, sei lá. Aí realmente isso aí não teria nada a ver com o debate, né? Eu estaria realmente desviando o foco completamente para tentar desqualificar ele por algo que não tem nenhuma relação com o debate, né? Agora, o que eu falei tem total relação com o debate, né? Como é que pode alguém acusar a Bíblia de ser um livro inútil, as palavras que ele usou? Ele falou exatamente isso, que é um livro inútil, não tem nada de útil aqui, não presta para nada, conta a corochinha, tudo isso ele disse. E ao mesmo tempo admitir que nunca nem tinha lido a Bíblia, né? Quer dizer, é uma contradição gritante que tem tudo a ver com o próprio tema do debate, que era sobre os textos abomináveis da Bíblia, né? Então, por isso a gente viu que naquele próprio debate, né, ele passou alguns momentos de vergonha alheia, assim, que eu senti vergonha por ele, até eu fiquei até meio constrangido, não fiquei apertando muito, porque naquela hora, né, que eu pergunto, e Isaac, né? Que ele já tinha fugido de responder a primeira vez, aí quando acabou a resposta dele, eu insisti, né, tá, mas ele não vai responder sobre Isaac?
Ele desconversou assim, fingiu que não tinha entendido. Que Isaac, quem que pergunta? Né? Aí eu repeti a pergunta para ele. Que texto que fala que Isaac era uma criança? Porque ele tinha afirmado isso no vídeo dele. Não sei, não lembro. Né? Enfim, são certas gafes que ele poderia não passar se ele conhecesse a Bíblia, né? E infelizmente o fato de ele não conhecer a Bíblia faz com que ele realmente passe essas gafes. Agora, repito, o que fez com que ele fosse desqualificado não foi aquilo que eu disse no início, foi o que aconteceu ao longo do debate inteiro. Todo mundo viu que ele passou os três primeiros rounds só lendo os slides que ele tinha preparado, sendo que metade desses slides aí era só do que eu mesmo tinha escrito, né? Até agradeci ele por gentilmente usar os argumentos que eu mesmo usaria com prazer, mas no meu lugar, né? Ou seja, é como se eu estivesse falando, usando o tempo dele, né? E depois acabou os slides, acabou os argumentos, não tinha mais o que falar, né? Então, enfim, é uma situação triste, né? Agora, se ele tivesse conhecimento do assunto, ele teria mais coisas para falar, teria mais coisas para argumentar, iria passar menos vergonha no debate, né? Bom, vamos ver o outro ponto que ele falou. Ele falou o seguinte: falácia da pista falsa ao desviar do assunto inúmeras vezes e trazer inúmeros pontos irrelevantes para o contexto do debate. Eu gostaria realmente de saber quais pontos relevantes são esses, já que não conseguiu apontar um único aqui nem no debate. Se qualquer um que assistiu o debate pode ver que todos os pontos que eu abordei no debate foram todos concernentes ao assunto do debate. O debate era sobre os textos abomináveis da Bíblia, né? Então, mesmo quando eu abordei, por exemplo, ele falou um que eu lembro lá, que ele falou as considerações finais, que eu falei da escravidão, ele falou, não, isso daí é desvio do assunto, não tem nada a ver com o assunto. Como que escravidão não tem a ver com o assunto? O debate é sobre textos abomináveis da Bíblia. A escravidão é um dos temas mais usados pelos neoateus para falar que é um texto abominável da Bíblia e tudo mais. Então, por que eu sou proibido de falar de um assunto que tem total relação com o tema do debate? Na cabeça dele, eu sou obrigado apenas a falar daquilo que ele falou. Quer dizer, é como se ele comandasse o debate e o argumento que ele não deu, eu sou proibido de falar. É uma coisa patética, realmente, né? É triste, não tem nem o que comentar sobre isso. Ponto 3. Falácia da ad hominem ao focar o ataque em grande parte da minha pessoa, sendo que as minhas credenciais enquanto exegeta eram irrelevantes para a problematização filosófica, moral, ética que eu estava realizando dos textos com base nas interpretações dele em grande parte. Bom, aqui já começa uma mentira grosseira, canalha, né? Que ele fala, falácia da ad hominem ao focar o ataque em grande parte da minha pessoa. E qual parte que eu teria feito, segundo ele, um ataque à pessoa dele? Durante 15 segundos na minha introdução. Durante 15 segundos. Você pode cronometrar ali o período, o tempo exato em que eu comecei a falar aquilo e terminei de falar. Eu apenas li 2 citações super breves dele. Eu passei os 15, no máximo 30 segundos, estourando assim, falando disso. Em compensação, ele passou um round inteiro me atacando pessoalmente, né? E da forma mais baixa, assim, canalha, mau caráter, desonesto. O cara foi falar do debate com o Tibúrcio, falou que eu fui desonesto com ele. O Tibúrcio nunca falou que eu fui desonesto com ele. Eu quero ver que parte que eu fui desonesto com ele, né? O cara começou a viajar, o cara tava totalmente delirando. O cara realmente sentiu o golpe e começou a surtar, né? Teve até alguém que comentou que eu aluguei um triplex na cabeça dele, porque o cara começou a ficar maluco, doidão, né? O cara parece que tava bastante descontrolado psicologicamente, emocionalmente, né? Também tomando aquela surra até eu ficaria, né? Mas aí ele começou, não, eu vou pegar todos os seus vídeos e vou refutar um a um deles, destrinchá-los. Meu Deus. Cara, é uma coisa tão constrangedora. Eu imagino ele mesmo assistindo esse debate daqui uns 10 anos, assim, quando ele tiver mais maturidade, né, crescer um pouco, e ver esse trecho do debate, principalmente, vai ver, cara, nossa, que papelão que eu paguei aqui, né? Porque, cara, pelo amor de Deus. Não, e pior, né, ele tinha a oportunidade de me refutar ali mesmo, não precisa pegar vídeo para fazer live de 4, 5 horas de react, qualquer um faz, né? Eu nem vou perder tempo assistindo. Agora, ele tinha a oportunidade preciosa de me refutar cara a cara, ao vivo, no debate. Mas não, ele prefere gastar o tempo dele falando que vai pegar meus vídeos para refutar um a um, né? Ou seja, quem levou pro pessoal foi ele. Ele passou, repito, um bloco inteiro me atacando. E por que ele passou um bloco inteiro me atacando? Porque ele não tinha mais nada para falar, ele tinha sido tão destruído exegeticamente que não sobrou mais nada para ele argumentar, né? Porque os slides dele já tinham acabado. Ele passou os 3 primeiros blocos inteiros só lendo slide, acabou de ler, acabou a fala dele, né? Não tinha nada a acrescentar, ele só ficou lendo.
uma coisa que qualquer criança de 7 anos faria, o mesmo que ele fez ali, não teria nenhuma coisa, não iria argumentar nem um pouco a menos, nem a mais. E depois acabou o papel, acabou os argumentos, né? Basicamente é isso. Aí o que sobrou para ele foi um monte de ataque. Inclusive, você pode ver, ele me atacou muito menos depois da introdução, mesmo depois de eu ter falado aquilo, ele passou bem pouco tempo falando mal de mim por causa daquilo, né? Ele ficou o resto argumentando, né? Aí do outro bloco também. Aí depois que ele viu que já não tinha mais argumento para usar, que acabou tudo, né? Que já era para ele, né? GG, né? Aí ele começou a surtar, né? E aí falou, bom, o que eu posso fazer? Eu vou começar a atacar ele, né? É o que sobrou para ele, né? Aí o surto que ele não tinha tido lá no início, mesmo depois de não ter nem tocado nesse assunto mais, ele começou a ter depois ali no quarto bloco, quando não tinha mais argumento, ele tinha 10 minutos para usar. Desses 10 minutos ele usou 5 para me atacar pessoalmente e abriu mão dos outros 5. Para você ter uma ideia do nível que a coisa chegou. A sorte dele é que não tinha mais um bloco, né? Porque eu fico imaginando como iria ficar feio para ele se tivesse mais um bloco ainda, para ele passar mais vergonha ali. Eu acredito que ele ia ficar, né, com mais surtos psicóticos aí durante mais 10 minutos, sei lá, mas pelo menos mais 2, 3, sei lá, porque depois ele ia abrir mão do tempo, provavelmente, né? Não tinha mais nada para falar, e só ia ter que me atacar mesmo, porque não sobrou mais nada para ele. Foi um dos debates mais vergonhosos que eu já vi, uma das posturas mais vergonhosas, patéticas que eu já vi um oponente meu ter num debate até hoje, né? Inclusive teve alguém que comentou que foi o oponente mais fraco que eu já enfrentei no debate. Eu falei, não, tem o Samuel Barbosa, aquele lá da interseção do Santos, que não sabia nem o que falar na introdução, né? Mas, pelo menos, ele se comportou muito mais dignamente do que o David. O David, ele soube falar alguma coisa na introdução, porque ele sabia ler, ele mostrou que sabe ler, né, e tal, que ele tinha escrito, mas depois começou a partir para grosseria, não refutou nada, né, ficou o debate inteiro, né, sem rebater nada do que eu falei, e é isso, né, infelizmente, esse é o nível do neo-ateísmo, né, tipo, esse é um intelectual ateu que muita gente falava que ia ser um debate super difícil e tal, e talvez se fosse debate com base na filosofia, poderia ser difícil realmente, porque ele tem um conhecimento bastante amplo. Eu, por exemplo, jamais me arriscaria a debater, sei lá, o argumento da contingência, o argumento ontológico de Santo Anselmo com ele, né? Eu não sou maluco. Agora, como ele é desumilde, presunçoso, ele acha que podia debater comigo na minha área e mesmo assim se sobressair. E aí tomou uma paulada que mereceu. Mas o que realmente me deixou mais assim, pé da vida não foi o fato dele ter debatido algum tema que não era da área dele. Isso daí, tudo bem, é problema dele, né? Agora, é essa postura dele, né, de moleque birrento mesmo, né, de alguém que realmente surtou assim, né, mostrou que não tinha emocional nenhum para participar de um debate. E detalhe, nenhum dos outros debates que ele já participou até hoje, ele teve esse tipo de comportamento. Então, é verdade, no debate com o Galvão, ele ficava fazendo caretas o tempo inteiro, né, caras e bocas para tentar desconcentrar o oponente, mas até aí, isso daí é coisinha de nada, né? Aí agora realmente ele, sei lá, cara, estava completamente abalado psicologicamente. Espero que ele, sei lá, tome os remédios em dia, procure uma terapia, alguma coisa assim, para conseguir se restabelecer para o próximo debate. Enfim, né, por mim é isso. Eu espero nunca mais ter que falar esse sujeito. Eu sei que ele falou que vai destrinchar todos os vídeos do meu canal para refutar um a um, né, todos os vídeos de filosofia, mas eu tenho uma péssima notícia para você, David. O meu canal não fala de filosofia, então você pode destrinchar tudo que você conseguir, que você não vai encontrar nada mesmo, é uma pena, realmente, né? Tá bom, eu vou abrir uma concessão, eu vou fazer uma live sobre filosofia aí, vou convidar o Galvão, vou convidar alguém aí, só para você ter alguma coisa para você destrinchar, né? Só para a criança não ficar sem o brinquedo. Aí, o pior de tudo, o que mais me deixa mal, assim, é que eu realmente tinha me preparado para esse debate. Eu peguei lá todos os 90 e tantos ataques lá ao Deus judaico-cristão, lá no site ateu, né, que ele pegou 90 e poucos textos bíblicos que Deus comete genocídios, massacres, atrocidades, etc, né? E eu tinha elaborado a resposta para cada um deles, né? Ele estava aqui preparado, né, para usar caso viesse o texto assim. Eu mesmo estou escrevendo um livro bem substancial sobre todos os textos onde Deus manda matar. Está muito bacana esse livro. Quando ficar pronto eu vou mostrar para vocês e aí todo mundo vai poder baixar e ler. Enfim, eu estava me preparando para o debate como se fosse, assim, um vestibular de Harvard, assim, né?
E aí, no final das contas, foi tipo um vestibular da FUVEST, né? Tipo, com todo respeito à FUVEST, né? Se você faz FUVEST, desculpa, não quis te ofender, perdoe. Mas, realmente, a questão é que eu me preparei bastante para esse debate. No final, ele citou um texto só, dos Amalequitas, sem refutar nada da minha contra-argumentação. Achei muito estranho. Ele deu a minha argumentação, não refutou a minha argumentação, e ele só fez o meu trabalho por mim, né? Enfim, né? E basicamente não citou mais nada, né? Fiquei até triste por isso, né? Parece que estudei à toa, né? Basicamente. Mas, enfim, para que não seja à toa, inclusive teve alguém que comentou nos comentários do debate que queria ver um debate meu com o Jason, acho que é Jason Ferri, o nome dele, se não me engano, né, que ele debate sobre esse assunto. Eu vi um debate dele até hoje só, não conhecia muito bem, só que eu vi que é um canal dele que tem mais de 125 mil seguidores, um cara bem famoso aí, né? E também dizem que ele é ex-pastor, que passou 12 anos lá numa igreja presbiteriana, enfim, né? Ou seja, é um cara que costuma falar desse assunto especificamente, das maldades de Deus da Bíblia, e é um cara que, aparentemente, o que tudo indica, leu a Bíblia, né? Então, é alguém que eu poderia ter esse debate que eu não tive com o David, porque, como eu falei, é um debate que não existiu esse com o David, né? Então, eu já fico aqui, né? Eu não vou chamar de desafio, é um convite amigável, amistoso pro Jason Ferri. Eu não sei nem se ele vai chegar, se vai chegar nele isso daqui, provavelmente nem vai chegar, o canal minúsculo que nem o meu, mas, e se chegar, provavelmente também nem vai dar atenção, mas se chegar e realmente for do desejo dele, fica aqui o meu convite para um debate sobre o mesmo tema do que foi o debate com o David, ou então, se preferir, os textos que Deus manda matar, para poder, né, colocar o meu livro à prova, né? Aí a gente pode debater no mesmo canal lá do Jadson, que a gente debateu, né, com o David, e aí poderia fazer esse debate aí, né? Se o Jason quiser, tá feito o convite, né? Ou qualquer outro ateu aí, mas eu gostaria que fosse o Jason, até porque é um cara bastante conhecido, né? Bastante conceituado nesse meio, e então é um cara que eu teria um prazer maior de poder colocar à prova, né, esses argumentos e ver também os argumentos dele, porque aí realmente a gente teria um debate de trocação, né? Tipo, ele citando versículos e eu fornecendo uma explicação e rebatendo, um debate exegético realmente de ambos os lados, e não um blá 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 filosófico com zero de substância de alguém que nem leu a Bíblia, né? Então é isso, né? Vamos ver se o Jason vai aceitar, vamos ver se vai chegar nele em primeiro lugar, né? Para mim seria realmente um grande privilégio poder debater amistosamente, amigavelmente com ele esse assunto. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, que mais? Comentar, compartilhar. Bom, é isso daí, você já sabe, né? Ele fica por aqui por hoje, pessoal. Um grande abraço, valeu e falou!